Olá! Hoje vamos falar sobre uma mulher chamada Abigail, a esposa de um homem insensato. Será que ela foi casada com um homem narcisista? Vamos ver o relato que está em 1 Samuel 25, a partir do versículo 3. Eu vou contar para vocês essa história, mas depois você pode estar lendo na palavra de Deus. Nabal, esse era o nome do homem que Abigail se casou. Provavelmente Abigail não escolheu se casar com ele, porque naquela época os casamentos eram arranjados entre as famílias. E ela então se casou com um homem que, segundo é descrito aqui nessa história, o nome dele significa tolo, insensato. E ele era realmente assim, tolo, insensato, duro, conforme é falado no versículo 3, maligno nas obras, filho de Belial, conforme fala no versículo 17, louco, tolo no versículo 25, e ele agia dessa forma. Abigail era uma mulher de bom entendimento, formosa, humilde, submissa, prudente, temente a Deus, entre outras qualidades. Ela viu que o seu marido, por insensatez, por tolice e arrogância, ele mexeu com um homem valente chamado Davi. Este homem tinha a bênção de Deus sobre ele. Ele desprezou Davi e ele incitou a ira em Davi. Quando Davi pediu para ele que alimentasse os seus homens, e ele negou, sendo que Davi e seus homens que estavam fugindo do rei Saul já tinham ajudado os trabalhadores dele, que cuidava das suas ovelhas, e ele, Davi e os seus homens estiveram com os pastores dele, protegeram esses pastores, não faltou alimento para esses pastores, eles estiveram ali vivendo em paz durante os dias que os pastores estiveram junto com Davi e os seus homens. E quando Davi precisou de uma ajuda, porque ele estava fugindo e ele não tinha as provisões necessárias naquele momento, ele pensou, vou pedir para Nabal para me ajudar. E Nabal o desprezou. Nabal falou com arrogância e isso incitou a ira de Davi. E Davi desejou se vingar, se preparou para isso. E quando ele estava indo ao encontro da família de Nabal, Abigail, que foi avisada por um dos seus empregados, dos seus moços, ela se adiantou e foi pedir desculpa a Davi, preparou toda a provisão que Davi precisava e com sabedoria ela aconselhou Davi a não cometer o ato de vingança, que seria algo que Davi depois se arrependeria, porque sem causa muitos morreriam por causa da loucura de um homem, por causa da insensatez de Nabal. E Davi viu no conselho de Abigail, realmente era o melhor conselho. Então, ele agradeceu, abençoou ela e desistiu de matar toda a casa de Nabal. E Nabal, quando ficou sabendo, porque a sua própria esposa contou para ele, depois que passou a bebedeira, ele estava de ressaca, e aí ele ficou sabendo do que a sua esposa tinha feito. Em vez dele ficar agradecido pela atitude de sabedoria da sua mulher, ele ficou muito irado. E isso fez com que ele ficasse paralisado numa cama. E depois de 10 dias, ele morreu. E assim, quando Davi ficou sabendo que Abigail estava viúva, ele a tomou por esposa. E ela passou a ser esposa de Davi, que logo se tornou rei de Israel. E ela, por ser uma mulher sábia, sensata, teve a sua vida mudada. Ela saiu daquele relacionamento tóxico, abusivo, triste, para viver com um homem abençoado por Deus, sábio. Foi outra situação, a vida dela mudou. E isso fica para nós como um exemplo.
Muitas das vezes nos relacionamos com homens parecidos com Nabal. Tolos, insensatos, do coração duro, malignos, filho de Belial, literalmente. A Bíblia dá mais detalhes sobre estes homens em 2 Timóteo 3. Então, vamos ser como Abigail, prudentes, de bom entendimento, submissas a Deus, e vamos pedir a Deus o socorro, porque Deus socorreu Abigail. Deus ajudou Abigail a sair daquele relacionamento opressivo. No caso, Nabal em nenhum momento desejou se arrepender, se retratar com Davi, desejou consertar aquilo que ele tinha feito. Quando viu que a mulher tinha consertado toda aquela situação, ele, em vez de ficar aliviado, feliz, ele ficou irado ao ponto de ter um treco, né? Hoje nós poderíamos chamar de um infarto, de um AVC. E foi algo parecido com isso. E depois de 10 dias, a própria palavra diz que o Senhor o feriu e ele morreu. Esse é o fim de todos aqueles que escolhem esse caminho de maldade, esse caminho de malignidade, de dureza, de opressão, de abuso. Mas cedo ou mais tarde, se não se arrependerem, eles sofrerão as consequências. Mas enquanto isso, você que está no lugar de esposa de um homem tolo como esse, ore a Deus, peça a Deus sabedoria e saia dessa situação, para que você também não seja destruída emocionalmente, porque é isso que acontece com quem se coloca debaixo desse jugo desigual, debaixo dessa situação que não há paz, não há acordo. Diz aqui o versículo 17, filho de Belial que não nos escuta. Ele é tão filho de Belial que não tem como falar com ele, o servo disse. Ou seja, são pessoas que não tem nem como conversar. São pessoas que é difícil a convivência. Mas existe um socorro, existe um escape. Busque em Deus orientação e seja uma pessoa como Abigail, sábia, paciente, cheia de fé, cheia de sabedoria do céu. Você pode sair deste lugar e Deus vai te ajudar, ou da forma que aconteceu com Nabal, ou por outras formas Deus vai te orientar e você vai ser ainda uma mulher abençoada no seu relacionamento, na sua vida, nas suas emoções. Amém? Fique com esta palavra, com essa meditação e até o próximo vídeo.